Muito bom dia, boa tarde, boa noite ao Paraxá da semana com Morelândia. É uma alegria estar convosco. Se façam parte do nosso canal, dê um joinha, faça uma assinatura, escute nossos shiurim da semana, eh, justamente em vários canais, disponibilizados no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts. E, enfim, estamos aqui uma vez mais para falar de Paraxá essa semana, que é a Paraxá Noah. Esta Paraxá é a segunda porção semanal da Torá no ciclo judaico da leitura da Torá. E vamos falar do livro de Gênesis, Bereshit, 6, do 9 ao capítulo 11, versículo 32. Noah, que é Noé, começa exatamente quando Hashem decide destruir a humanidade com o dilúvio, e sobre a ordem de Hashem, o justo Noé constrói esta arca onde ele, as suas famílias e animais vivem e sobrevivem ao dilúvio. Depois, os filhos de Noé geram filhos e desenvolvem-se várias gerações, e Hashem depois confunde o discurso das pessoas que construíram a Torre de Babel. E a Haftará é o livro de Yeshayahu, o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1 ao capítulo 55, versículo 5. Nós vemos aqui uma ligação óbvia entre Parashá e a Haftará, de acordo com o Rabino Jacobs, e também vemos que há um nível profundo que Yeshayahu faz esta comparação entre a aliança que Hashem fez com toda a humanidade, através de Noah, e as promessas ao povo de Israel relacionadas ao seu futuro. Assim como Shem prometeu nunca mais inundar a terra inteira, ele também prometeu não repreender e castigar Israel no futuro. E estamos vivendo a época do profeta Isaías, onde Hashem trouxe o povo de Israel a se estabelecer na sua terra depois de quase 2000 anos de cativeiro, e ainda estamos lutando em Israel para conquistar a terra que foi dada por Hashem. Foi a única terra que existe uma escritura dada e escrita até hoje a um povo específico no mundo. É a terra de Israel. Como dissemos, a Parashá Noah, ela trata de assuntos distintos, a corrupção do mundo, onde Noah é o único na sua geração que se encontra graças aos olhos de Hashem. A arca, que é a Teiva, foi ordenado para a construção por Hashem e com uma madeira de gofer para salvar a si mesmo, e onde 7 de cada espécie puras e 2 das espécies impuras. O dilúvio choveu por 40 dias, 40 noites, e as águas prevaleceram por 150 dias antes de começar a baixar. O novo mundo, onde a arca repousou sobre o Monte Ararat, Noah enviou um corvo depois de uma pomba, que retorna a bomba, trazendo uma folha de oliveira, dizendo que a terra está se renovando. E aí Hashem propicia a Noah a oportunidade de que ele faça sacrifícios, onde ele promete nunca mais destruir a terra com dilúvio, onde se coloca o arco-íris na nuvem. E é interessante que quando o céu tem nuvens, o arco-íris está lá. Ou seja, que a aliança de Hashem com Noah de não destruir mais terra está mente só visível a Shem. Então, por isso que no dia de chuva aparece o arco-íris, depois que as nuvens aparecem novamente. Mas o fato das nuvens existir não quer dizer que o arco-íris não existe. Os descendentes de Noah e as nações, os filhos de Noah, é, novamente repovoam a terra, e através de Shem, Ham e Yefet surgem 70 nações, e aparece um episódio muito delicado onde Ham, que é o cão, ele desonra o seu pai e levou a amaldiçoar os filhos de Canaã, que são os filhos de Ham, descendentes desta linhagem de cão. E a Torre de Babel também aparece aí, onde a humanidade parece falando somente uma língua, e aí Hashem decide construir uma confusão no meio da construção. E então, veste aí, uma língua só se espalharam pela terra, e aí daí aparecem as 70 nações. Também aparece continua com as genealogias de Shem até Avram, que depois se torna Abraham, e é o caminho para a grande história bíblica, que é a vida da personagem de Abraham Avinu. Então nós vemos esta grande oportunidade, e nós vemos que há 7 aliotes. A primeira aliá com Cohen, 14 psukim, do capítulo 6, versículo 9 ao 22, onde dissemos já sobre a criação e a queda da, de Noah,
desculpe, a queda de Adão e Eva. E exatamente, eh, e infelizmente, assim como Adão e Eva caíram, caíram, a criação depois disto, desta coisa difícil, também cai. Esta é a coisa mais triste. E Hashem abençoa Noah, que foi a única pessoa que encontrou favor aos olhos de Hashem. Também a segunda Liá, 16 Pisukim, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 16, onde Hashem diz que Noé e sua família devem entrar na arca e levar consigo 7 pares de cada tipo de animal e pássaro kosher. Nós vemos que está usando termos agradáveis e diz que é possível que estes animais sejam exatamente para exemplificar e continuar a presença da criação de Hashem na terra depois da destruição do dilúvio. A terceira Eliá, que é a 22 Passuquim, do 7:17 até o 8:14. E aí as chuvas caíram, as águas do abismo subiram mais 40 dias, 40 noites, e o dilúvio continuou no nível mais elevado ainda durante mais 150 dias. Então a arca aterrou-se no Monte Ararat e 40 dias depois existiu a possibilidade de que Noah abriu a porta, ou seja, a janela da parte de cima, mandou um corvo, o corvo não retornou. E depois soltou a pomba, e depois de completar exatamente um ano, 365 dias, a terra estava pronta novamente para receber os seus habitantes. E a Brahat tem uma palavra muito interessante, a origem da Brahat de verão, Baraheinu, a Hashem com 32 palavras, e no inverno, Barer Aleno, com 85 palavras. Foi exatamente nessa semana que vai haver, no 7 de Reshvan, a mudança da reza do verão para o inverno, onde já podemos, na terra de Israel e ao redor do mundo, pedir para que Hashem envie chuvas para Israel. A quarta Luiá, a 15 Pesukim, do capítulo 8, versículo 15, ao capítulo 9, versículo 7, aonde Hashem diz para que Noah deixe a arca com sua família, todos os animais, e já começa a ser recitadas novas leis, as leis noahidas, ou as leis dos Binei Noach, e esta lei são as 7 leis dos Binei Noach, que foi ditado por Hashem. Dizemos que as 7 leis dos filhos de Noé são para as 70 nações, todas as nações do mundo, que não são as nações que fazem parte da aliança de Abraão com Isaac, que são todas as nações do mundo. E estas leis são: número 1, acreditar em um só Deus, não aceite nenhuma forma de idolatria. Número 2, honre a Deus, não blasfeme. Número 3, preserve a vida, não mate. Número 4, respeite os laços familiares, não cometa adultério, incesto e outros relacionamentos proibidos, justamente com esse problema que houve com Cão, que foi o que ele fez a sodomização do seu pai. Número 5, respeitar o bem dos outros, não roube, não é verdade. Número 6, respeitar todas as criaturas, não se alimente de carne tirada de um animal ainda vivo. Dizem que uma das razões de que houve o Covid-19 foi a alimentação de animais vivos tirados no mercado daquela nação antiga, além do Sol, não vou dizer o nome, mas todos sabem qual é a nação. E número 7, estabeleça tribunais honestos e um sistema legal justo. Não sabemos que todo este problema que está acontecendo com a guerra no Oriente Médio, que se terminou recentemente, não preciso dar detalhes, para bom entendedor, 2 pingos no i basta. E o que acontece é que não é um tribunal, não é um tribunal justo. As pessoas são fuziladas no meio da Alameda, no meio da avenida, não tem nenhuma sanção ou respeito às leis de Noah, o que é totalmente contrário com o acordo que Hashem fez com a humanidade. Então, estas são as sete tópicos das 7 leis dos filhos de Noah, que isto foi ordenado para toda a humanidade através de Noah. Então, o que acontece? A quinta liá, os 10 passuquim, do capítulo 9, versículo 8 ao 17, Hashem faz a promessa que nunca mais destruiria a humanidade, como fez com o dilúvio. E foi exatamente isto, é uma ponte entre o natural e o sobrenatural. A sexta liá
tem 44 pesuquim. É uma segunda passuquim mais longa da Torá, de 9:18 ao 10:32. Depois de deixar a arca, Noé se tornou um lavrador e um viticultor, produziu vinho, embriagou-se, e o seu filho, Cão, que é o Ham, ele se aproveitou do pai, se comportou imoralmente e sodomizou o seu pai. Foi uma coisa terrível, horrível. É, e aí vem a maldição. Assuntos para muitas discussões. Sétima aliá, a última aliá, é a mais longa da Torá, 32 pesuquim, a parte da sétima aliá, mais longa, do versículo 11, desculpe, capítulo 11, versículo 1 ao 32. E vemos que daí o Dor Amabu, Hashem frustrou os planos da unificação das línguas e de que as pessoas teriam que ficar num lugar só. E então, esta foi não digo somente o castigo, mas foi o produto do, eh, do parecer, do levantar-se da geração que era contra Hashem. E foi daí, no final, a preparação do grande cenário para a crença no único Deus e o nascimento do judaísmo. Muito bem. Agora, voltando a comentar e dizendo sobre a reflexão da semana. Então, Gênesis 6:4 diz que os Nefilins apareceram sobre a terra quando seres divinos coabitaram com as mulheres, de qual nasceram crias ou nasceram filhos nesta cruz. Também vemos uma ligação nisto com Yom Kippur, onde havia separação do bode, dos dois bodes, um era marcado para Shem e outro para Zazel, que era lançado para o deserto. De acordo com Vaikra 16:8, livro de Levíticos, deve lançar sorte sobre os dois cabritos, um marcado para Shem e outro marcado para Zazel. O comentarista Ibn Ezra diz que eles eram realmente filhos de Hashem, que viviam na terra, eram certamente aqueles que conhecem a vontade do Altíssimo e casaram e forçaram casamentos mesmo contra a sua vontade. Foi exatamente o que aconteceu com a queda dos anjos, que são estes dois anjos que menciona aí nesta parte. E o comentário de Malbim diz muito claro de que quem são os nefilins? Os nefilins são estes gigantes que nasceram desse cruzamento dos anjos com as mulheres, esses dois anjos, e é dito em todas as nações de que os filhos dos deuses vieram até governar os seus países, vieram e casaram com as filhas dos homens, onde surgiram heróis, ministros, governantes, e esta crônica é confirmada também na arqueologia. Nós vemos no Egito, na China, na Grécia, deuses e semideuses caminhavam sobre as altas montanhas, todo o ritual da, da, da mitologia grega e tudo isto, e coisas abomináveis, e todas as histórias das crônicas do Egito também. É o que Malbim fala. O comentarista Malbim diz que existiam esses homens gigantes, fortes, terríveis, que diziam ser filhos dos deuses, por isso que chamavam de Nefli, porque eles Naflu se caíram na terra, não é só porque era gigante, mas porque eles caíram. E todo o sistema da mitologia existido foi exatamente devido a esta mescla de raízes que aconteceu. Rabino Risch, Rav Risch, que é um comentarista em alemão, diz muito claro que ainda no tempo Nefilim, havia o resto dos Nefilins, e que é exatamente a queda, eram comuns na Terra naquela época, eram referenciados e o pré-julgamento da semente das pessoas, heróis dos tempos mais remotos, que aonde o espírito estava ao serviço de uma tremenda força física. Também outra coisa muito interessante é o que o Zohar se refere a isto. Zohar Bereshit 94, 35, 3, 353 de Bereshit, no Zohar diz que a irmã de Tubal Caim era Naama, e o Rabino Ria diz, porque as escrituras mencionam Naama em particular, que é ela a razão da grande sedutora não somente dos homens, mas também dos espíritos e dos Shedims. É o Rabino Isaac diz que os filhos de Dus mencionados nas escrituras eram Uzá e Azael, que foram seduzidos por ela. E, infelizmente, Naama era a mulher de Noah. Daí se explica provavelmente a razão porque é um filho tão mau que foi Caim, não Caim, desculpe, Cão, que é Ham, aonde aparece exatamente o que ele proporcionou de coisas maléficas feito ao seu próprio pai. Enfim,
É isso que nós temos para dizer. Vamos guardar o Shabat, vamos ler a Torá e vamos apegar-nos com Hashem nesses dias difíceis que estamos a passar. Shabbat Shalom Umevorach, Besorot Tovot, Yeshuot Venahamot. Muito obrigado. Até logo.